E aí, eu sou Vitor Mantovani com mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo anterior a gente viu como usar instâncias e como isso otimiza o nosso projeto. Porém, o uso de instâncias pode trazer alguns inconvenientes, como por exemplo, a repetição de textura, já que um objeto que a gente instanciou é exatamente igual, inclusive, ao mapeamento V dele. Então, quando a gente aplica uma textura para esse material, o que acontece? A gente copia ele várias vezes e a textura se repete, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Estou com o Blender aberto aqui e eu tenho essa placa de concreto, tá? É uma textura comum aqui, não tem nada demais, uma placa de concreto. Essa textura, inclusive, está no meu site, está de graça, tá? Se quiser fazer o download, o link está aqui embaixo, beleza? Bom, vamos lá, eu tenho essa textura e eu gostei dela, eu quero um piso de 1 por 1 com essa textura. E aí você vai lá, você quer otimizar a sua cena, então você cria um monte de instância para sua cena e de repente você tem um negócio horroroso, um monte de instância, a textura se repetindo, você vê aquele padrão zoado, pô, não é isso que eu quero, né? Ainda que você vê num outro ângulo, fica ruim. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Bom, vamos lá. Vou pegar meu shader aqui, certo? Eu tô com ele e eu tô com as minhas texturas aqui, meu setup, beleza. Como que a gente pode resolver esse problema da repetição de textura num objeto instanciado? A gente brinca com os nodes aqui, ó. A gente tem esse node que é o mapping e as coordenadas. Por padrão, quando a gente puxa as nossas texturas, se você tiver um Node Wrangler instalado aí, o plugin, Ctrl Shift T, você abre uma janela e você consegue puxar as texturas utilizando o Principal Shader, tá? Ele já vem assim bonitinho, já cria aqui inclusive o comentário dizendo o que é textura, o que é mapping, beleza? Então vamos lá, eu criei minha textura, maravilha, eu tenho esses dois caras aqui. Vamos ver o que esse cara está fazendo. Bom, tem o mapping, ele está pegando aqui um ponto, né? E vai transformar o meu mapeamento através de um ponto. Legal. Ele está usando o que para mapear a minha UV? Beleza? A grosso modo, grossíssimo modo, é isso que está acontecendo aqui. E eu tenho algumas informações aqui, como por exemplo, location, rotation, scale, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu mexer aqui, ó, eu consigo deslocar um ponto na minha UV, tá? A minha UV tá aqui, ó, certo? É a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, ó. De eu estar deslocando a minha UV, beleza? A mesma coisa está acontecendo aí, ó, tá? Então, eu já vi aqui que eu consigo movimentar a minha UV, certo? Nos eixos aqui, no eixo Z, a gente não consegue ver nada porque a gente está tendo uma visão paralela aqui do nosso piso, no caso aqui, certo? Eu tenho a rotação, que é um pouco esquisito, porque a gente tem aqui o eixo X e a gente começa a mexer nele, a gente começa a ter essa distorção estranha, esquisita aqui, é meio estranho isso, né? Parece que a textura a partir daquele ponto, né, que pela distorção que a gente tem aqui, a gente tem a sensação de que o ponto é o ponto zero aqui da nossa textura, tá? O ponto zero, e desse ponto a textura está rotacionando em torno do eixo X, né? A gente tem o nosso eixo X aqui, então a sensação que a gente tem é que a textura está esticando, rotacionando em torno desse eixo. Não é o que a gente quer para ter uma variedade diferente aqui. Mesma coisa acontece no eixo Y. Parece que a gente tem um ponto fixo aqui, onde a gente colocou aqui o tipo esse ponto está fixo ali, e a nossa textura está sendo rotacionada em torno do eixo Y. Não é o que a gente quer.
Vamos ver no eixo Z agora. Parece interessante. O comentário do ponto faz sentido. Parece que o ponto é esse ponto zero aqui que o Blender está utilizando, certo? Porque se a gente ver aqui nesse pontinho, ó, a rotação está partindo desse ponto aqui, ó. Beleza? Beleza, então eu sei que eu quero mexer nesse cara aqui para ter uma variação. Tá, escala. Tem escala 1 aqui em X. Se eu diminuir um pouco a escala, tem uma variação mais diferentona. Y também parece legal. Em Z não faz diferença, a gente está olhando de frente. Então, eu gostaria de mexer nisso tudo aqui. Gostaria de mexer em todas esses vetores aqui para ter uma variação dessa mesma textura, ainda que eu esteja usando um material instanciado, tá? Um objeto instanciado. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente tem um node que a gente já viu aqui no canal, um vídeo antigo, onde eu falo sobre o random, tá? O que é o random? A gente vai lá buscar esse cara aqui. Object Info, eu tenho aqui a nossa informação de random, que vai pegar um número aleatório, certo? O que eu faço com ele? Se eu colocar ele aqui no Location, a gente já tem alguma coisa acontecendo aqui, ó. A gente já pode perceber que a gente já tem uma variação de posição da nossa textura, certo? Prestar atenção nessa partezinha aqui, ó, já não é igual para esse cara. Aqui ela está um pouco mais para cima. Aqui a gente já não nem encontra mais onde está isso. A gente tem uma variação. Apesar da gente ver a distância, a gente consegue perceber que essa variação não é muito grande. A gente já tem uma variação aqui, certo? Quando a gente olha, dependendo do ângulo, já parece um negócio meio esquisito aqui, já não está muito legal, mas vamos arrumar isso, certo? Tem um cara aqui, a gente vem aqui em Converter, tem um cara aqui chamado Clamp. O que esse cara faz? Eu tenho aqui 3 inputs, valor, mínimo e máximo. Clamp é basicamente o que? É um limitador, e vai te dar limites entre um valor mínimo e um valor máximo. Vamos supor que eu quero que essa textura vá de, sei lá, -5 até -5, certo? Eu quero que esse valor aleatório que esse valor aleatório vai ditar as regras em qual valor que ele vai pegar entre esse limite aqui. Então ele vai buscar um valor entre -5 e mais 5. Se eu colocar esse cara aqui agora aqui no Location, a gente já teve uma variação aqui. A gente não consegue perceber tanta diferença porque a gente só está variando a posição da nossa textura. Já que a nossa UV está pegando a textura inteira, está variando um pouco ali, a gente não consegue ter essa noção de variação muito grande, tá? Então vamos trabalhar com a escala também, certo? Já que a nossa UV está pegando a textura inteira, vamos trabalhar um pouco a escala dessa textura para ver se a gente consegue ter uma coisa diferente. Se eu coloco esse random lá na escala, vira um desastre. Porque tem partes aqui, tá muito reduzido a nossa UV, então fica um pedação estranho de textura, ó, tá até desfocado aqui já, que diminuiu demais. Não é isso que a gente quer, mas a gente acabou de ver aqui que a gente consegue limitar os valores mínimos e máximos do nosso random. Então vou copiar esse cara aqui. Vou copiar ele, trazer ele aqui para baixo. E vamos ver aqui, por exemplo, eu quero 0,5 como valor mínimo. Opa, já deu uma melhorada. Só que 5 eu acho que é um valor muito alto. Se a gente ver aqui, de repente a gente acha alguma texturinha, por exemplo, essa aqui. Essa aqui eu já consigo ver a textura se repetindo, né? Essa parte aqui se repetindo aqui em cima não é bem o que a gente quer. Então,
Vamos voltar para lá, eu quero máximo 1.5. É o máximo que eu quero aqui para a nossa textura. E parece ok. Agora a gente já tem uma quebra gigantesca no padrão aqui. Quando a gente olha, a gente já não vê mais, a gente já não consegue ver um padrão de repetição só trabalhando com a escala e a posição da nossa textura. Vamos ver aqui na rotação. Como é que a gente trabalha aqui na rotação somente com o eixo Z? Aqui é um pouco mais complexo, porém existe uma forma de fazer isso. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui o aleatório direto no Z. Eu pego um número aleatório aí no Z e eu vou plugar ele na rotação. Pronto. Agora, dessa forma aqui, eu quebrei completamente o padrão de textura, mesmo utilizando uma instância. Se eu pegar esse cara aqui, dar um scale, vou rotacionar ele aqui, ó, instanciado, vai ver aqui, ó, 576 desse cara. Nenhum deles é igual um ao outro. A gente pode ver aqui, ó, já deu um efeito bem melhor para nossa textura. A gente já tem aqui uma quebra total de padrão, certo? É isso que a gente quer. A gente pode ir além. Bom, tem o nosso RGB aqui. Bom, eu tenho um gráfico aqui, certo? Eu tenho valores, tá? Se eu trabalhar com eles aqui, ó, eu consigo diminuir ou aumentar essa cor aqui, tá? O contraste dela, eu consigo dar intensidade para essa cor, né? Sendo aqui que no 1 eu tenho a cor do jeito que ela já estava, se eu deixar em 0 fica esquisito, né? Fica preto, é como se eu tivesse tirado toda a informação de cor e deixado tudo preto a minha textura. Só que se eu deixar aqui no meio, me parece ok, em algum lugar aqui no meio. E eu tenho esse Factor, tá? Factor é o quê? É um slider que se eu tiver 0, ele não faz alteração nenhuma. Se eu tiver com ele em 1, ele vai pegar a alteração que eu fiz aqui no meu gráfico das curvas e vai aplicar 100% em cima da minha textura. E a gente pode observar aqui que esse Factor é um número. Então, vamos voltar lá para o normal. Vamos testar uma coisa aqui. Eu vou puxar o nosso Object Info e vou plugar um Random aqui no Factor. Nada aconteceu. Por quê? Porque eu estou pegando um valor aleatório de 0 a 1 e ainda que eu pegue 1, eu não fiz alteração nenhuma no meu gráfico. Porém, quando eu começo a mexer no meu gráfico aqui, olha o que acontece na nossa textura. Então, se eu abaixar mais esse cara aqui, ó, certo? A gente já começa a ter um negócio mais interessante. A gente já tem uma variação das nossas cores. Então, vamos pegar aqui o nosso clamp. E para não ficar muito escuro, vamos pegar aqui o mínimo de 0.5. De 0.5 a 1. De 0.5 a 1, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para o Blender que do 0.5 aqui, ó, até 1, eu tenho uma variação aleatória, certo? E aí a gente tem aqui a nossa textura. De repente foi até muito, né? Vamos deixar de 0.5 até 0.75, tá um pouco mais clarinho. Mas dessa forma, a gente tem aqui agora, ó, um piso de concreto com variação de cores, rotação e escala. É isso, então a gente conseguiu fazer aqui um piso grande, tá bonito, tá bem legal, tem uma variação, não parece que é uma textura só, parece que são várias texturas e tá otimizado. Então o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve, se isso te ajudou de alguma forma, comenta aí, se tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo. Eu sei que tem gente que já comentou coisa aí, já me mandaram coisa no Insta, disse que ia fazer e eu vou fazer, beleza? O tempo tá curto, mas eu tô tentando trazer aqui coisas interessantes
e úteis para vocês, certo? Você quer ter acesso aos assets que eu uso nas minhas cenas, materiais que eu crio, o link está aqui na descrição, tá? Esse material que eu usei aqui de concreto está disponível de graça no meu site, o link está aí embaixo. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo, valeu!